Na bruma da memória, as histórias de Manaus se entrelaçam com a sombra de sua própria existência. Jairo Ribeiro, um aposentado de 63 anos, vive em uma casa antiga herdada de sua avó, próxima ao murmúrio do Rio Negro. Em uma noite de 1981, quando a serenidade do ambiente é abruptamente rompida pelo silêncio e passos pesados que ecoam ao seu redor, Jairo percebe que a cidade que conhecia guarda segredos antigos. O som de um tambor, distante e pulsante, reverbera nas profundezas da floresta, despertando ecos de um passado sombrio que ele nunca acreditou ser real. À medida que a noite avança, ele descobrirá que as sombras de Manaus são mais do que meras lendas. Elas têm uma vida própria e uma história que está prestes a se revelar. A vida de um homem se desenha nas pequenas coisas, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Eu sou Jairo Ribeiro, um aposentado de 63 anos, e moro em uma casa velha que minha avó me deixou, situada perto do porto de Manaus, AM. Desde que herdei este lar, minha rotina se tornou um ciclo de tranquilidade, marcado pela brisa suave que corre à beira do Rio Negro e pelos sons familiarmente suaves das canoas que atravessam suas águas escuras. As noites costumavam ser agradáveis, iluminadas pela luz suave da lua que refletia no rio, criando um espetáculo cintilante. Os pescadores retornavam com suas redes e as risadas ecoavam das ribeirinhas. Mas naquela noite de 1981, algo estava diferente. A quietude era profunda, quase palpável. O rio, que normalmente vibrava com a vida, estava inusitadamente calmo, como se o próprio ambiente contivesse a respiração, aguardando algo que ainda não havia se revelado. Permaneci à janela, observando a escuridão, quando uma sensação estranha me tomou. Os passos pesados que começavam a ressoar do lado de fora cortaram o silêncio da noite, quebrando o que eu acreditava ser a paz de meu refúgio. Era um som que eu nunca havia escutado antes, e quando me atrevi a olhar, não havia ninguém. A sensação de que algo se escondia nas sombras crescia a cada batida do meu coração. A noite estava prestes a se desdobrar em um mistério sombrio, e eu, um mero observador, estava prestes a me tornar parte dele. Enquanto as horas se arrastavam naquela noite estranha, o silêncio começou a me incomodar. O som dos barcos, que costumava preencher o ar com murmúrios de vida, estava ausente. As águas do Rio Negro estavam paradas, como se um manto de calma tivesse se estabelecido sobre elas, cobrindo o que deveria ser um movimento natural. A lua, normalmente generosa em sua iluminação, parecia hesitar, lançando sombras que dançavam nas paredes da casa. As casas ao redor, com suas fachadas desgastadas pelo tempo, sussurravam histórias de um passado que muitos preferiam esquecer. Diziam que Manaus, a cidade antiga, guardava segredos obscuros, sombras que habitavam os cantos escuros de suas ruas e ruelas. Eu sempre desprezei essas histórias, rindo da imaginação fértil de quem as contava. No entanto, naquela noite, com o silêncio estrondoso ao meu redor, um arrepio percorreu minha espinha, e as lendas começaram a flutuar em minha mente como folhas levadas pelo vento. Foi então que o eco dos passos pesados cortou o ar, vindo de algum lugar fora de minha casa. Um som que parecia ressoar diretamente no meu peito, fazendo meu coração disparar. Com uma mistura de curiosidade e receio, me aproximei da janela, tentando enxergar o que poderia estar ali à espreita. Mas quando olhei, não havia ninguém.
Apenas a escuridão se estendia, silenciosa e indiferente. A inquietação crescia dentro de mim, como uma maré silenciosa. Aquela noite tranquila se tornava cada vez mais carregada de mistério. A sensação de que algo não estava certo se intensificava e eu não conseguia escapar dela. O silêncio ao meu redor agora era um prenúncio, um aviso de que a calmaria poderia ser apenas uma máscara, cobrindo um terror prestes a se revelar. Tentei ignorar a inquietação que crescia em meu peito, buscando conforto na familiaridade do lar. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac monótono, mas a serenidade da noite parecia distante. Era como se o mundo tivesse entrado em um profundo sono, exceto por mim. No entanto, enquanto tentava voltar à rotina, um som distante começou a se destacar no silêncio. O lento e constante bater de um tambor. A pulsação profunda e rítmica parecia vir da direção da floresta, do outro lado do rio. O tambor ecoava na noite, como se estivesse chamando algo antigo e esquecido. Eu fechei os olhos por um momento, tentando identificar a origem do som, mas a escuridão e o mistério que a cercavam tornaram a tarefa impossível. A memória de histórias contadas pela minha avó, sobre rituais e danças sob a luz da lua, invadiu minha mente. O tambor parecia estar despertando esses ecos, trazendo à tona um passado que eu preferia ignorar. Conforme o som se intensificava, um desconforto se instalou em mim. O ritmo, que antes poderia ter sido relaxante, agora parecia ameaçador, como um aviso sombrio. O tambor batia com uma cadência insistente, e eu percebia que cada batida estava entrelaçada com um pressentimento de perigo. A calmaria da noite se tornava insuportável, e uma sensação de que algo oculto, algo maligno estava se aproximando de mim, tomou conta do ar. Eu estava à beira de um precipício, e o abismo me chamava com a força de um tambor em desatino. Enquanto o som do tambor ecoava na noite, uma onda de memórias tomou conta de mim, trazendo à tona histórias que eu havia escutado em minha infância. Minha avó, com seu olhar profundo e sábio, costumava contar sobre as antigas lendas indígenas que permeavam as margens do Rio Negro. Ela falava de espíritos que dançavam sob a luz da lua e de cerimônias rituais que reverberavam nas profundezas da floresta, ecos de um passado que parecia tão distante, mas que agora me parecia surpreendentemente próximo. Eu me recordei vagamente de uma cerimônia esquecida, uma celebração ligada ao rio e às tribos que um dia habitaram estas terras. Os antigos queixos da minha avó contavam sobre a conexão entre os homens e a natureza, e como em noites como esta, o mundo espiritual se tornava palpável, revelando a essência dos seres que ali habitavam. O tambor agora pulsava como um chamado ancestral, despertando algo dentro de mim que eu não sabia que ainda existia. Aquela noite, antes tranquila, havia se transformado em um enigma envolto em mistério ancestral. As sombras nas paredes pareciam se agitar, e eu comecei a suspeitar que não estava sozinho em minha própria casa. Uma presença sutil, mas inquietante, pairava no ar, como se a essência do passado estivesse prestes a se manifestar. O medo se misturava à curiosidade e eu me perguntei: o que realmente se esconde nas profundezas da floresta, além do som do tambor? O som do tambor, que antes parecia distante, agora reverberava em cada canto da casa, quase como se estivesse sintonizado com o batimento do meu coração. A cada batida, uma sensação de urgência me invadia.
Os passos que anteriormente soavam como ecos longínquos, agora se aproximavam, arrastando-se lentamente, como se uma entidade invisível estivesse atravessando o espaço entre nós. A atmosfera tornava-se densa e elétrica, saturada de uma tensão que eu nunca havia experimentado antes. Sentado em minha cadeira, envolto pelas sombras da sala, uma inquietação me tomou de assalto. Uma presença estava ali, palpável, quase à beira da percepção. Não era um espectro que eu pudesse ver, mas algo muito mais sinistro, um tipo de força que sugava a luz ao meu redor. Lembrei-me das histórias de espíritos que vagam pelas margens do rio à noite, protetores e também vingativos, que se manifestam em momentos de grande perturbação. Aquela ideia, que eu sempre considerei apenas folclore, agora parecia incrivelmente real. A tentativa de sair e investigar apenas aumentou a pressão no ar. Assim que coloquei um pé fora da porta, uma onda de medo me envolveu, e o mundo ao meu redor ficou irremediavelmente pesado. O frio cortante fez meu corpo arrepiar. Era como se eu estivesse sendo observado por olhos invisíveis, e cada som, o farfalhar das folhas, o chamado do tambor, o arrastar de passos na escuridão, carregava consigo um significado sombrio. Cada sombra que se movia nas paredes parecia viva, sussurrando segredos de um tempo esquecido. O ritmo do tambor se tornava cada vez mais frenético, acompanhando o descompasso da minha respiração. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, e a consciência de que não poderia escapar daquela presença intensificava o terror que me envolvia. Estava preso entre o desejo de descobrir e o instinto de me esconder. Tomado por uma mistura de curiosidade e terror, não pude resistir ao chamado do tambor. Com cada batida, uma força invisível puxava-me em direção à floresta. O som ressoava mais forte, mais urgente, enquanto eu me aventurava no limite do desconhecido. A escuridão envolvia-me como um manto, mas a determinação de desvendar o mistério me guiava adiante. Ao atravessar a vegetação densa, deparei-me com uma cena perturbadora. No coração da floresta, sob a luz tênue da lua, uma figura nebulosa emergia, parecendo formada de sombras e névoa. Ela dançava em um círculo, realizando um ritual ao som do tambor, que agora pulsava com uma intensidade quase hipnótica. A figura era etérea, como se os próprios espíritos do passado estivessem reunidos em torno dela, e uma onda de reconhecimento varreu meu ser. Quando os olhos daquela entidade se fixaram em mim, um terror indescritível tomou conta de minha alma. Era como se eu estivesse olhando para o próprio abismo, sentindo uma conexão profunda e aterradora, como se meus ancestrais estivessem testemunhando aquela cerimônia há muito esquecida. Um grito silencioso ecoou em minha mente, e tomado pelo pânico, virei-me e fugi, correndo sem olhar para trás. A noite havia revelado um segredo que eu não estava preparado para encarar. De volta à minha casa, o que vi na floresta não saía da minha mente. O som do tambor ainda reverberava em meus ouvidos, um eco persistente que me seguia nas horas mais silenciosas. Nos dias que se seguiram, conversei com vizinhos e amigos, e, para minha surpresa, descobri que outros também haviam ouvido o som naquela noite fatídica. No entanto, ninguém admitia ter visto algo. A crença de que as sombras da cidade antiga ainda habitam as margens do rio crescia dentro de mim como um segredo compartilhado entre aqueles que ousavam escutar. Elas permaneciam invisíveis para quem não prestava atenção,
escondendo-se nas trevas que envolvem Manaus. O silêncio que antes desprezava, agora ecoava em minha mente como um presságio eterno, um lembrete de que os mistérios do passado nunca realmente se vão. Eles apenas aguardam o momento certo para serem revelados novamente. Manaus, 2005. A cidade ainda adormecia enquanto eu começava meu turno no hospital universitário. O bairro de São Geraldo era tranquilo à noite, mas o hospital parecia sempre carregar um peso que ia além das paredes frias. Cada corredor ecoava com o som distante de máquinas e, às vezes, algo que parecia sussurros. Sempre me perguntei se eram meus próprios pensamentos ou algo mais. Os corredores, envoltos numa penumbra constante, eram frios, como se a vida não pudesse prosperar ali. As luzes pálidas e fracas piscavam de tempos em tempos. A noite trazia um silêncio opressor, mas, paradoxalmente, nunca era completamente silenciosa. Havia algo nas sombras, algo que espreitava, mas eu tentava ignorar. Na ala dos pacientes em coma, o quarto de Maria sempre me chamava a atenção. Uma idosa que há meses permanecia imóvel, como uma sombra esquecida. Ninguém parecia visitá-la, ninguém perguntava por ela. A presença de Maria era uma lembrança quase invisível, mas o seu quarto, havia algo nele. Eu nunca sabia dizer o quê. A sensação de que algo estava para acontecer era constante, mesmo que até então tudo estivesse quieto. As noites no hospital tinham um ritmo próprio, um silêncio que parecia se arrastar pelos corredores e se alojar nas paredes. Era uma rotina solitária, onde meus passos se misturavam ao som distante dos respiradores e das máquinas que monitoravam os pacientes. A solidão era uma constante companheira, mas ultimamente havia algo mais. As luzes do hospital nunca eram confiáveis. Piscavam brevemente, como se algo interferisse nelas. Eu tentava ignorar, mas sempre que passava pelo quarto de Maria, a sensação era diferente. O ar ali parecia mais denso, como se o próprio ambiente respirasse. Muitas vezes, ao passar pela porta, sentia um calafrio subir pela espinha, embora eu não soubesse dizer porquê. Às vezes, ouvia passos que não eram meus, sons suaves, mas inconfundíveis, como alguém caminhando pelos corredores vazios. Sempre que eu virava para olhar, o corredor estava deserto. As câmeras de segurança não registravam nada, mas eu sabia o que tinha ouvido. Comecei a sentir uma inquietação crescente, um alerta constante, como se estivesse sendo observada. Algo estava mudando. Era uma daquelas noites em que o hospital parecia mais sombrio que o normal. O relógio mal passava das 3 da manhã quando ouvi um som estranho. Um ruído abafado vindo do fim do corredor. Automaticamente virei o rosto na direção do quarto de Maria. Era de lá que vinha o som. Senti meu coração acelerar e por um momento pensei em deixar para lá. Mas a curiosidade, ou talvez algo mais forte, me puxou até a porta. Me aproximei com passos lentos, cada movimento pesado com hesitação. Ao chegar diante do quarto, respirei fundo e empurrei a porta. O que vi fez meu sangue gelar. Maria, que até então passara meses em coma, estava sentada na cama. Seus olhos, antes vazios e imóveis, estavam abertos, brilhando com uma escuridão que parecia absorver a pouca luz do quarto.
Ela me encarava com um sorriso que fez minha pele arrepiar. Era um sorriso que não pertencia àquele lugar, algo perverso, quase desumano. O quarto estava mergulhado num silêncio aterrador. Nenhum som das máquinas, apenas o vazio. Antes que eu pudesse reagir, Maria falou, sua voz rouca e distorcida. Ana, a floresta vai me levar. As palavras ecoaram no quarto, carregadas de um significado que eu não podia entender. Fiquei paralisada, incapaz de mover um músculo. O sorriso de Maria permaneceu, fixo, enquanto o quarto parecia se fechar ao meu redor. Na manhã seguinte, o hospital estava em alvoroço. Maria havia desaparecido. Seu quarto estava vazio, como se ela nunca tivesse estado ali. As máquinas estavam desligadas, os lençóis dobrados cuidadosamente sobre a cama. Não havia qualquer sinal de que ela tivesse saído por conta própria. As câmeras de segurança não mostravam ninguém entrando ou saindo. Os funcionários estavam perplexos. A segurança revistou todo o hospital, mas não encontraram nada. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada. Simplesmente Maria tinha sumido. A atmosfera do hospital, já tensa, tornou-se ainda mais pesada. Enquanto os outros se perdiam em discussões sobre o que poderia ter acontecido, eu estava em silêncio. A cena da noite anterior girava na minha mente como um pesadelo. Eu realmente a vi. Maria acordada, sorrindo para mim, proferindo aquelas palavras estranhas. Ou tudo aquilo foi apenas fruto da exaustão, da solidão que as noites me traziam. Mas o desaparecimento de Maria não era algo que eu pudesse ignorar. Isso confirmou o que eu mais temia. Algo inexplicável estava acontecendo, algo que eu não podia compreender. As palavras dela ressoavam em meus ouvidos. A floresta vai me levar. A floresta. Havia algo nela, algo que escapava à razão. O desaparecimento de Maria não me deixava em paz. Havia algo mais profundo por trás daquele sumiço e eu precisava entender. Comecei a vasculhar os antigos arquivos do hospital. Não havia muitos registros dela, apenas que era uma idosa solitária, sem visitas e sem família conhecida. Mas após muita insistência, consegui encontrar um sobrinho distante. Ele mal lembrava de Maria, mas mencionou que ela era de uma vila isolada, no coração da floresta amazônica, um lugar onde muitos haviam desaparecido ao longo dos anos. Esse detalhe despertou algo em mim. A floresta. As palavras de Maria voltaram à minha mente com mais clareza. A floresta vai me levar. Decidi mergulhar mais fundo, e as poucas informações que encontrei eram perturbadoras. A vila de onde Maria vinha tinha uma história manchada por desaparecimentos inexplicáveis, muitos deles envolvendo pessoas idosas ou doentes. Antigas lendas indígenas mencionavam espíritos da floresta, forças invisíveis que vinham buscar aqueles à beira da morte. Essas histórias falavam de seres que habitavam as profundezas da selva, que se comunicavam através dos ventos e das árvores, levando os que estavam prontos para partir. Maria, de alguma forma, parecia estar conectada a esses mistérios antigos, como se a floresta de fato estivesse esperando por ela. O desaparecimento dela agora fazia sentido, mas esse sentido era aterrador. Após semanas do desaparecimento de Maria, comecei a perceber que algo estava mudando em mim. Sempre que terminava meu turno no hospital, um impulso inexplicável me levava a olhar para além da cidade, em direção à floresta densa que cercava Manaus. Era como se algo na escuridão daquelas árvores me chamasse, silencioso, mas constante. As noites se tornaram piores.
Sonhos começaram a assombrar meu sono. Eu me via caminhando pela floresta, sentindo a terra úmida sob meus pés, as árvores se fechando ao meu redor. E lá, no meio da vegetação, estava Maria, sempre de pé entre as sombras, aquele mesmo sorriso sinistro no rosto. Ela não falava, apenas me observava, como se soubesse de algo que eu ainda não entendia. Com o passar dos dias, os sonhos se tornaram mais intensos, mais reais. Eu acordava com o cheiro da floresta em minhas roupas, como se realmente tivesse estado lá. Uma sensação de proximidade com Maria, e a floresta começou a tomar conta de mim. Um vínculo inexplicável. O mesmo chamado que aparentemente levou Maria, agora parecia estar me envolvendo também. O medo começou a crescer. Não era apenas a floresta em si que me assustava, mas a ideia de que talvez eu fosse a próxima, como se algo, uma força ancestral e invisível, estivesse estendendo suas mãos para me buscar. E eu sabia, no fundo, que seria apenas uma questão de tempo. Naquela noite, decidi que não podia mais ignorar o chamado. Não havia como fugir. A floresta me atraía de uma maneira que eu não conseguia resistir. Era como se os sussurros que antes apenas rondavam meus pensamentos, agora fossem vozes claras, direcionando meus passos. Fui até a borda da floresta, o local exato dos meus sonhos, onde a vegetação densa engolia a luz da cidade. O ar estava mais pesado, como se a floresta estivesse esperando por mim. Avancei entre as árvores, o som das folhas sob meus pés, abafado por um silêncio inquietante. A cada passo, os sussurros aumentavam, palavras ininteligíveis que pareciam vir do próprio solo. Eu sabia que não estava sozinha. No fundo, algo me observava, me guiava. Logo cheguei a uma pequena clareira no coração da floresta. Ali, em pé, como nos meus sonhos, estava Maria. Ela me esperava com aquele mesmo sorriso perturbador, os olhos fixos em mim como se soubesse que eu chegaria. O silêncio ao redor era esmagador, tão profundo que parecia sufocar. A floresta, viva em sua quietude, me cercava por todos os lados, como se fosse parte da própria presença de Maria. Fiquei ali, encarando-a, sem saber o que viria a seguir. O sorriso dela se alargou, e naquele momento, senti que o destino que a levou estava, de alguma forma, me aguardando também. Eu daria o próximo passo, ou seria tomada por algo que eu jamais entenderia? A resposta ficou suspensa no ar, enquanto o vento da floresta sussurrava o meu nome. Meu nome é Odirley Cavalcante e há muito tempo deixei de ser barqueiro. Hoje, aos 72 anos, vivo em Manaus, AM, onde as lembranças dos rios Negro e Solimões ainda dançam na minha mente como sombras nas águas tranquilas. Nos anos 70, quando a juventude ainda pulsava em minhas veias, o ofício de levar turistas pelas águas da Amazônia era mais do que um trabalho, era uma paixão. Lembro-me do cheiro da terra molhada e do canto dos pássaros que se misturava ao som do motor do meu barco, como uma sinfonia única, um chamado que poucos poderiam ouvir. Meu irmão e eu navegávamos juntos, unidos pela aventura e pela descoberta. Ele sempre foi meu parceiro fiel, com seu espírito destemido e sorriso fácil. As manhãs eram iluminadas pela luz do sol refletida na superfície das águas, enquanto à noite o manto da escuridão nos envolvia, revelando um mundo misterioso,
cheio de lendas e histórias não contadas. As noites eram mágicas, mas também podiam ser aterrorizantes. Os turistas vinham em busca de algo diferente, algo que só os rios podem oferecer. Mas, como barqueiro, eu sabia que havia segredos que deviam permanecer ocultos, mistérios que não deviam ser revelados. A floresta era viva, pulsante, e a cada remada eu sentia que estava navegando não apenas em águas, mas em histórias profundas e esquecidas. Cada travessia tinha seu encanto, mas também trazia um pressentimento, uma sombra que sempre me acompanhou, mesmo em meio ao calor e à beleza da Amazônia. Foi numa tarde abafada, em 1971, que o destino decidiu cruzar meu caminho. Estava no porto, preparando meu barco para uma nova travessia, quando um grupo de turistas se aproximou, com olhares curiosos e entusiasmo palpável. Eles falavam de uma ilha amaldiçoada que se escondia nas águas do rio, envolta em lendas e mistérios. Um lugar que poucos se atreviam a visitar, onde ecos do passado ainda sussurravam através das árvores. "Queremos ir até lá", disseram com vozes cheias de ousadia. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas a proposta que me fizeram era tentadora. Um pagamento generoso que poderia cobrir as contas e me dar um pouco de conforto. A tentação de explorar o desconhecido misturava-se com um medo antigo, aquele que conhecia bem, como uma sombra que se recusa a se dissipar. Minhas memórias se agitaram, trazendo à tona histórias que eu ouvira nas noites em volta da fogueira. Pessoas que entraram na ilha e nunca mais voltaram, sussurros de almas perdidas, vagando entre as árvores. Mas a promessa do dinheiro me fez hesitar. As dúvidas começaram a corroer minha determinação. Seria prudente? Ou estava prestes a abrir a porta para algo que deveria permanecer fechado? A curiosidade e o receio duelavam dentro de mim, enquanto eu ponderava sobre aquele convite inusitado que poderia mudar o curso da minha vida. A lua cheia se erguia majestosa no céu, iluminando o rio com um brilho prateado que tornava a água quase mágica. Ao entardecer, as sombras se alongaram, e quando finalmente zarpamos, o barco cortou a superfície tranquila do Rio Negro, como uma faca. O som do motor ressoava, misturando-se ao suave lamento das águas que pareciam sussurrar segredos do passado. O ar estava impregnado com o cheiro da vegetação exuberante que cercava as margens, um aroma terroso que evocava a vida pulsante da floresta. Cada remada parecia ressoar com a batida do meu coração, enquanto os turistas conversavam animadamente a bordo, tentando deixar de lado a aura de mistério que cercava a nossa jornada. Eles falavam sobre o que esperavam encontrar na ilha, tesouros ocultos, histórias de fantasmas e talvez até a chance de ver um espírito vagando entre as árvores. Mas enquanto suas risadas ecoavam sob a luz da lua, eu sentia uma inquietação crescente, como se algo estivesse prestes a romper a calmaria da noite. A floresta ao redor parecia observar, com os olhos de 1000 criaturas invisíveis, e a sensação de ser observado me envolvia como uma teia. Os turistas, alheios ao meu desconforto, continuavam a falar, mas cada palavra se misturava a um som distante, quase como um aviso sussurrado nas brisas noturnas. Meus pensamentos se voltavam para a ilha amaldiçoada e o que ela poderia realmente esconder. O medo se entrelaçava com a curiosidade, criando um nó apertado em meu peito, enquanto o barco seguia seu curso incerto,
levando-nos para longe da segurança e em direção ao desconhecido. Conforme o barco se aproximava da ilha, o ambiente ao nosso redor parecia mudar. A lua, antes brilhante, agora se escondia entre nuvens escuras, e a brisa suave que acariciava nosso rosto começou a se dissipar. O som do motor, que até então cortava a serenidade da noite, falhou de repente, como se um manto de silêncio tivesse descido sobre nós. O barco flutuava, parado em meio ao rio, e o único som que restava era o suave borbulhar da água ao nosso redor. O silêncio era profundo, quase opressivo, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Os turistas, antes animados, pareciam perplexos, olhando uns para os outros com expressões que misturavam confusão e medo. Eu mesmo não sabia o que havia acontecido. O motor, bem mantido e recentemente revisado, não deveria falhar assim sem aviso. Comecei a verificar os controles, mas nada fazia sentido. O pânico começava a se instalar. Olhando para a ilha que se aproximava, percebi que a paisagem parecia mais sombria do que lembrava. As árvores eram altas e retorcidas, como se estivessem se contorcendo em dor. As sombras se alongavam e dançavam à luz da lua, que agora aparecia e desaparecia, dando ao cenário um aspecto fantasmagórico. Uma neblina leve começou a se formar, envolvendo a margem da ilha e tornando a visão indistinta. Enquanto a escuridão se aprofundava, uma sensação estranha e familiar me envolveu, como se o próprio rio estivesse vivo e estivesse me alertando. Uma voz interna, tímida, murmurava que não deveríamos estar ali. O que estávamos prestes a encontrar? O ar se tornava pesado e a quietude do lugar parecia prenunciar algo que ainda não compreendíamos, mas que, de alguma forma, já sentíamos. Enquanto o silêncio se tornava ensurdecedor, algo chamou minha atenção na margem oposta. As sombras, que antes pareciam apenas uma ilusão, agora ganhavam forma e contornos distintos. Olhei fixamente, tentando discernir o que realmente eram, e logo percebi que não se tratavam de simples troncos ou plantas. Eram figuras altas e esguias, vestidas com roupas que pareciam de outro tempo, como se tivessem emergido das lendas que tanto ouvira. As silhuetas se destacavam contra a escuridão, seus rostos indistintos, mas seus olhos brilhavam com uma luz própria, como estrelas perdidas nas profundezas do rio. Sentindo o frio na espinha, uma mistura de medo e curiosidade me envolveu. O que eram aquelas entidades? Por que estavam nos observando? O grupo começou a murmurar e as vozes se tornaram um eco de pânico, enquanto todos tentavam entender o que se desenrolava diante de nós. "Vamos embora", alguém sussurrou, mas era tarde demais. As figuras pareciam se aproximar, ainda que a distância entre nós permanecesse a mesma. O ar ficou denso e a pressão em meu peito aumentou, como se a própria atmosfera estivesse se tornando uma barreira. Então, como um milagre ou uma maldição, o motor do barco reanimou, quebrando o silêncio sombrio que nos envolvia. O som ressoou como um rugido no vazio, e sem pensar, eu girei a manivela. O barco começou a se mover, mas a experiência havia deixado todos em estado de choque. Nossas mentes lutavam para processar o que acabáramos de testemunhar, e o olhar fixo nas sombras continuava a me assombrar. Quando finalmente recuamos, sentia que algo havia mudado irreversivelmente em mim. O rio, que antes era um caminho de aventura, agora se tornava uma porta para o desconhecido,
e eu estava irremediavelmente atraído por seus mistérios sombrios. Com o motor ressoando como um coração que voltara à vida, girei a manivela com força e acelerei. O barco disparou pelas águas do rio. A espuma se ergueu atrás de nós, e o som do motor cortava o silêncio que antes nos envolvia. Cada segundo parecia uma eternidade, e a adrenalina pulsava em minhas veias. O grupo se agarrou aos bancos, os rostos pálidos e os olhos arregalados, repletos de terror. As sombras na margem se tornaram um borrão atrás de nós, mas a sensação de que ainda nos perseguiam permanecia. A vegetação nas margens se transformava em sombras grotescas, e cada movimento à distância parecia uma entidade viva, pronta para nos capturar. Eu não ousava olhar para trás. A única certeza que eu tinha era que devíamos escapar. O vento cortava meu rosto como uma lâmina, e a luz da lua piscava entre as nuvens, revelando o caminho por onde avançávamos. O barco se sacudia, e eu forçava a velocidade ao máximo, enquanto as árvores se transformavam em sombras dançantes. A escuridão parecia se espessar à nossa volta, como se o próprio rio quisesse nos engolir. O pânico tomou conta de nós, e gritos eclodiam a cada virada brusca. O mundo se resumia a um frenesi de luz e escuridão, enquanto navegávamos em direção à segurança. No entanto, uma parte de mim sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, e as sombras que deixávamos para trás poderiam não estar tão distantes assim. Quando finalmente atracamos no porto, o alívio tomou conta de mim, mas uma sensação de vazio se instalou em meu peito. O motor do barco parou, e o silêncio que nos acompanhava desde a travessia agora parecia mais pesado, como um véu de sombras que se recusava a se dissipar. Os turistas, ainda em estado de choque, desembarcaram sem palavras, como se a experiência tivesse roubado sua capacidade de se expressar. Fiquei observando enquanto se afastavam, perdidos em seus pensamentos, e percebi que havia mudado, que aquele evento deixara marcas profundas em minha alma. A ilha, com seus segredos e mistérios, guardava algo que não deveria ser revelado. Não era apenas uma travessia comum. Era um aviso, um lembrete de que certas lendas existem por um motivo. Nunca mais guiaria turistas, decidi. Aquele rio, que antes era sinônimo de aventura, agora se tornava um lugar de reverência e respeito. Eu sabia que as sombras não estavam apenas nas margens. Elas estavam em cada canto do meu ser, me lembrando do que vi e do que ainda não compreendia. Enquanto observava o horizonte, com o sol se pondo em um espetáculo de cores, senti que a floresta e o rio guardavam muito mais do que histórias de fantasmas. Eles eram o lar de algo ancestral, algo que ainda vive e respira nas profundezas da Amazônia. As lendas persistem, e os ecos das vozes perdidas ainda sussurram entre as árvores, aguardando o próximo aventureiro que se atreverá a cruzar suas águas. Em 1993, Manaus, AM, era uma cidade que pulsava em meio à umidade e ao calor da floresta. No coração do centro, eu, Marinalva Souza, mantinha minha pequena loja na rua Eduardo Ribeiro. As prateleiras repletas de produtos locais eram um reflexo da minha dedicação. Cada item escolhido com carinho, como se fossem amigos que aguardavam ser levados para os lares dos meus clientes. Acordava cedo, abria as portas da loja com um sorriso e sentia a brisa matinal que trazia o aroma das frutas frescas do mercado.
O movimento era constante, uma dança de pessoas que vinham em busca de roupas, utensílios e histórias. Conhecia cada rosto, cada cliente que passava pela minha porta. Era mais que uma comerciante. Eu era parte da comunidade, compartilhando risadas e preocupações, celebrando os pequenos momentos que tornavam a vida mais doce. À medida que o sol se punha, a luz dourada filtrava-se pela vitrine, transformando minha loja em um refúgio acolhedor. Ao fechar as portas, um sentimento de segurança me envolvia. O som das chaves girando na fechadura ecoava como uma promessa de que tudo estaria bem. Caminhar pelas ruas conhecidas, com os sons da cidade se tornando um pano de fundo familiar, sempre me tranquilizava. Manaus era minha casa e eu sentia que nada poderia me ameaçar ali. Mas aquela rotina, aparentemente comum, estava prestes a ser desafiada. Algo estava no ar, uma inquietação que eu ainda não conseguia entender. Era uma noite de sexta-feira comum em Manaus, AM. O crepúsculo lentamente se dissolvia no horizonte, dando lugar a um céu escuro pontilhado por estrelas tímidas. As lojas ao meu redor começavam a fechar, e o movimento habitual da cidade se esvaía, deixando um silêncio que se tornava cada vez mais pesado. Caminhava em direção à casa, com os sapatos batendo suavemente na calçada, o som ecoando de forma solene. O ar estava denso, como se a cidade respirasse lentamente, absorvendo a tranquilidade da noite. As luzes da rua, que antes iluminavam as vitrines, agora piscavam de maneira intermitente, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. Eu observava intrigada, enquanto os rostos familiares desapareciam na penumbra e a sensação de solidão começou a se infiltrar em meu ser. As vozes da cidade, que antes vibravam com alegria, agora eram apenas sussurros distantes. O vento murmurava entre as árvores, como se carregasse segredos não revelados. Sentia uma leve inquietação, um pressentimento que parecia crescer à medida que me afastava do calor da minha loja. A calçada, antes acolhedora, tornava-se estranha sob a luz amarelada dos postes. Enquanto passava por lugares que conhecia tão bem, uma sombra de dúvida atravessava minha mente. Algo no ar estava diferente, e eu não sabia que aquela noite se tornaria um marco em minha vida. O desconhecido se aproximava, e eu não tinha ideia do que estava por vir. À medida que caminhava por uma rua pouco movimentada, a sensação de inquietação se transformou em um arrepio ao longo da espinha. A lua, como um farol distante, iluminava a estrada de paralelepípedos, revelando os contornos de uma figura solitária. Aproximei-me, hesitante, e percebi que era uma mulher em pé, próxima a uma árvore enorme cujos galhos pareciam se estender como braços gélidos. Ela usava um vestido branco longo e esvoaçante, que flutuava com a brisa noturna. O tecido parecia brilhar sob a luz da lua, conferindo-lhe um ar etéreo e sobrenatural. Seus cabelos longos, negros como a noite, caíam em cascata, ocultando parcialmente seu rosto. A silhueta dela era uma visão fascinante e aterradora, e por um momento, a realidade ao meu redor pareceu se apagar. O frio que emanava dela era palpável, um gelo que parecia cortar o ar entre nós. Minhas pernas, inicialmente decididas, agora estavam paralisadas. Cada passo em sua direção era uma luta contra a vontade de recuar, um desejo inato de afastar-me do que era desconhecido e ameaçador. O vento sussurrava ao meu redor e o ambiente se tornava opressivo.
como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Conforme me aproximava, a mulher não se movia. Seus olhos, se é que estavam visíveis, pareciam ocultos nas sombras dos cabelos. A inquietação se transformou em pânico e eu queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. O mundo ao meu redor parecia desaparecer e eu estava sozinha, frente a frente com a estranheza que pairava na noite. O instinto me dizia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas a curiosidade me impedia de desviar o olhar. Com cada passo que eu dava em direção à mulher, um frio cortante me envolvia, como se as sombras da noite se estendessem para me prender. A tensão no ar era palpável, e a atmosfera ao meu redor parecia carregar um peso insuportável. Quando finalmente levantei os olhos, um choque gélido percorreu meu corpo. A mulher havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. A árvore, imponente e silenciosa, permanecia em seu lugar, mas a sensação de vazio era avassaladora. Meu coração disparou e o pânico tomou conta de mim. Onde ela havia ido? O que era aquela presença que eu havia sentido tão intensamente? Cada respiração se tornava mais difícil, como se a própria noite quisesse sufocar-me. A mente fervilhava em busca de respostas, mas a confusão predominava. Olhei ao redor, tentando entender o que acabara de acontecer. O vento, antes um sussurro, agora uivava como um lamento, levando a sensação de terror a novos patamares. O frio se intensificava, e eu sentia como se estivesse sendo observada, como se a escuridão ao meu redor estivesse viva, pronta para engolir-me. Senti um nó no estômago, a adrenalina pulsando em minhas veias. A solidão da rua tornou-se opressiva, e a sensação de estar à mercê de algo que não compreendia era aterradora. Enquanto tentava reunir coragem para me afastar, a memória da mulher em branco e o eco do lamento que sentira antes começavam a se entrelaçar em uma teia de mistério e medo. O que realmente acontecera naquela noite? O que aquela figura representava? A dúvida e o terror dançavam em minha mente, e eu sabia que não poderia ignorá-los por muito mais tempo. Ainda atordoada com o desaparecimento da mulher, uma nova sensação me envolveu, uma vibração sombria que parecia emergir do chão sob meus pés. O silêncio da noite foi interrompido por um som baixo e profundo, como um lamento que se erguia da árvore onde a mulher estivera. Era um chamado triste e doloroso, ressoando no ar, como se a própria natureza estivesse chorando. O som carregava uma melodia envolvente, mas ao mesmo tempo torturante. Era como se a árvore estivesse lamentando a perda de algo precioso, e eu, por algum motivo inexplicável, sentia a urgência daquela dor. As folhas balançavam suavemente, e a brisa parecia murmurar segredos que apenas a noite poderia entender. A sensação de angústia se intensificava, como se a própria árvore estivesse viva, pulsando com um mistério que eu não conseguia desvendar. Meus olhos estavam fixos na árvore, a silhueta escura contrastando com a luz da lua. O lamento ecoava em minha mente, reverberando nas paredes de meu coração. Comecei a associar o som à mulher em branco, como se ela estivesse entrelaçada com a essência daquela árvore. O frio que sentia antes se tornara um gelo penetrante, e a ideia de que aquela figura pudesse estar conectada àquele lamento me aterrorizava. Enquanto o som se intensificava, percebi que não era apenas um lamento, era uma súplica, um apelo de algo perdido. O medo me dominava,
mas uma curiosidade obscura também surgia. O que a mulher representava? Por que a árvore chorava? Cada pergunta se tornava um eco na minha mente, e eu sabia que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. O lamento agora não era apenas um som, era um chamado que prometia revelar segredos que eu estava apenas começando a entender. Naquela noite fatídica, voltei para casa com o coração acelerado e a mente repleta de imagens perturbadoras. A figura da mulher em branco e o lamento da árvore dançavam incessantemente em meus pensamentos, como sombras que se recusavam a se dissipar. Cada passo que dava em direção ao meu lar era acompanhado por um arrepio gelado, um eco constante daquilo que havia testemunhado. A segurança que antes encontrava nas ruas de Manaus se transformara em uma armadilha. Nos dias que se seguiram, minha rotina foi alterada. Evitava a rua onde encontrei a mulher, como se um campo invisível de energia negativa me empurrasse para longe. O simples ato de atravessar a Eduardo Ribeiro tornava-se uma tarefa monumental. Cada vez que me aproximava da esquina, a lembrança do lamento ecoava em minha mente. Sentia o peito apertar-se com uma ansiedade esmagadora, um pressentimento de que o que eu havia visto ainda estava à espreita, à espera de um momento propício para reaparecer. A vida seguia ao meu redor, mas eu me sentia como uma espectadora isolada, presa entre os ecos do passado e o presente inquietante. Ao abrir a loja, tentava manter a fachada de normalidade, mas os rostos que antes me eram familiares agora pareciam distantes, como se todos vivessem em um mundo diferente. Conversas, risadas e o burburinho da cidade tornaram-se um pano de fundo ensurdecedor para minha inquietação interna. A imagem da mulher e o som da árvore tornaram-se fantasmas que me perseguiam, afetando cada aspecto da minha vida. O frio que senti naquela noite não era apenas físico. Ele havia se infiltrado em minha alma, deixando uma marca indelével. À noite, ao deitar, a sensação de que algo estava me observando persistia, como se o próprio mistério da mulher e o lamento da árvore estivessem entrelaçados em meus sonhos. Eu sabia que algo precisava ser feito, mas a coragem me faltava e a dúvida era um peso que eu carregava sozinha. Com o passar do tempo, a angústia que sentia transformou-se em uma necessidade urgente de compartilhar minha experiência. Decidi que não poderia permanecer em silêncio enquanto a imagem da mulher e o lamento da árvore se tornavam um fardo insuportável. Para proteger a mim mesma e a minha comunidade, precisava contar minha história, mesmo que poucos acreditassem nas palavras de uma comerciante assombrada por um evento inexplicável. Naquela noite, reuni os vizinhos em torno da pequena praça em frente à loja. Minhas mãos tremiam enquanto contava o que havia presenciado, descrevendo a mulher em branco e o som profundo que emanava da árvore. Os rostos, inicialmente céticos, começaram a refletir preocupação à medida que minhas palavras se desenrolavam. O lamento parecia estar impregnado na memória coletiva daquelas ruas, e pude perceber que muitos também haviam sentido algo semelhante, mesmo que nunca tivessem compreendido plenamente. Reafirmei minha decisão de evitar a árvore à noite, não apenas por mim, mas por todos que frequentavam aquelas ruas. Com cada relato que compartilhava, uma parte do peso em meu coração se aliviava, enquanto eu me tornava uma guardiã de um segredo que poucos conheciam.
A atmosfera ao meu redor estava carregada de um mistério que nunca seria completamente desvendado. Mas mesmo ao expor o que havia vivenciado, a verdadeira natureza da mulher e o significado do lamento permaneciam como sombras nas bordas da compreensão. O que realmente era aquela figura? O que a árvore desejava comunicar? Enquanto a comunidade se unia, uma sensação de inquietação pairava no ar, como um eco que ressoava no silêncio da noite, lembrando-nos de que havia coisas no mundo que simplesmente não podíamos explicar.